vídeo vamos analisar um pouquinho da empresa Sanepar, vamos entender um pouquinho da companhia, o que ela faz com o setor que ela está inserida no nosso mercado brasileiro, entender um pouquinho do cenário, né, micro, macro aqui, econômico da companhia. Então vamos lá, a Sanepar é a companhia de saneamento básico lá do estado do Paraná, e basicamente ela atua em 4 grandes frentes aqui do saneamento básico, né? O encanamento na casa das pessoas, coleta de esgoto, né, que está diretamente ligada com o encanamento, tratamento de água potável e coleta de lixo e reciclagem, né? Esses aqui são os 4 grandes níveis de atuação da empresa lá do Paraná. Na minha visão, a Sanepar aí é uma grande oportunidade da Bolsa de Valores no momento. Suas ações vêm sofrendo muito aí nos últimos meses. Eu vou tentar te mostrar um pouquinho do porquê que ela é uma oportunidade, mas também vou explicar o porquê que as ações vêm sofrendo aí no curto prazo, tá? Primeiro nós vamos entender aqui por que a empresa é uma oportunidade. Então eu separei aqui algumas matérias para ajudar a gente a entender e fazer um racional aqui do porquê que pode ser interessante investir na empresa. Então vamos lá. Matéria aqui do dia 22 de março, né, mais ou menos 6 meses atrás. O Brasil tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Ou seja, temos uma alta demanda aqui por esse tipo de serviço e a empresa Sanepar faz. Segundo a reportagem aqui que eu fui buscar lá no site do IBGE, 4 em cada 10 municípios não tem serviço de esgoto no nosso país, né? Ou seja, 40% dos lares do nosso país não tem tratamento, saída ali, coleta de esgoto, tá? Isso é algo extremamente preocupante. Eu não trago essas notícias, essas matérias aqui com alegria, muito pelo contrário, trago isso com tristeza. Infelizmente, ainda temos esse tipo de soluções básicas para resolver no nosso país, tá? Mas, se temos esse tipo de demanda, se temos esse tipo de problema para resolver, quais são as empresas, né, que podem resolver esse tipo de problema? Empresas que atuam com saneamento básico, como é o caso da Sanepar. Então, se temos uma alta demanda da sociedade por esse tipo de produto e serviço, a tendência é que a Sanepar consiga ganhar mais, né, faturar mais, ofertando esse tipo de produto. Consequentemente, as suas receitas aumentam, o seu lucro aumenta e nós, como acionistas, ganhamos mais dividendos, tá? E a sua cotação tende a subir também. Basicamente, esse é o racional. Claro, como eu já disse, não trago isso com alegria. Infelizmente, é um defeito, né, um déficit aí que o nosso país tem. Mas já pensando nisso, né, trago aqui uma outra reportagem do dia 12 de agosto aqui, com investimentos de mais de 940 milhões, o governo federal fomenta melhorias dos serviços de saneamento básico pelo Brasil. Então aqui já temos um sinal verde aqui, um sinal aqui do nosso governo que vai investir quase R$1 bilhão no setor de saneamento básico, e as empresas, né, que ofertam esse tipo de produto tendem a se beneficiar com esse grau de investimento. Mas, como nem tudo são flores, né, temos uma alta demanda da sociedade ainda por esse tipo de serviços básicos, né, mas também temos o lado negativo da empresa Sanepar. A gente está passando por uma crise hídrica, tá? Como eu já expliquei para vocês, a Sanepar é a companhia de saneamento básico do Paraná. E o que está acontecendo lá no Paraná? Bom, está acontecendo o seguinte: medidas adotadas em Curitiba e região impedem o colapso, mas esbarram em obras inacabadas e falta de chuva. Então está acontecendo uma crise hídrica lá no Paraná por conta das faltas de chuva que está ocorrendo lá no estado, e também por a falta de mais reservatórios, né, mais barragens para poder armazenar maior quantidade de água, principalmente pela Sanepar, né, que ela tem uma barragem de Miringuava que está inacabada há 11 anos, né, desde 2010, que a empresa não acaba essa obra. Basicamente o rodízio, né, só vai ser suspenso lá no Paraná, o rodízio de água, né, quando os níveis das barragens estiverem em cerca de 80%, tá? Esse é o mínimo ali esperado pela companhia. E a projeção da Sanepar é que isso ocorra até o final desse ano 2021. Bom, mas será que isso é atingível? Eu vou trazer aqui para vocês essa próxima imagem, onde a gente percebe aqui as 4 barragens, né, os 4 reservatórios que a Sanepar tem. O reservatório de Iraí, hoje, né, atualmente, o relatório mais atual que eu peguei lá do site de relação com os investidores da companhia, nos mostra que 42% é o nível atual desse reservatório aqui de Iraí. A gente for pegar um recorte aqui lá do começo do ano, a gente vê que houve um leve aumento de 32% para 42%, ali, mais ou menos 10% de aumento nos reservatórios, mas, na minha visão, ainda assim, é uma elevação muito tímida, muito aquém dos 80% lá, que é o mínimo exigível, tá? Passaúna saiu de 52% lá no começo do ano para 59%, houve um aumento também de 7%, mas ainda assim também um pouco tímido, um pouco aquém dos 80%. Iraguará saiu de 45% para 60%, aqui já foi o melhor reservatório da empresa desde janeiro para cá, com um aumento de 15%, mas ainda assim, como a gente pode perceber, fechou agosto aí com 60% da sua capacidade total de armazenamento de água,
20% atrás do mínimo exigível. E Paraguai segundo aqui é um dos mais preocupantes, né, que na verdade está perdendo água, está perdendo os níveis de reservatório, saiu de 77% para 56%, uma queda de 21%. Qual que é o reflexo disso, né, na cotação da empresa? Se a gente for pegar aqui o topo que a companhia atingiu aí lá em dezembro do ano passado, de 5,17, hoje a empresa está 3,92, então é uma queda de aproximadamente 24% desde o seu topo histórico até hoje, né? Muito por conta da queda dos reservatórios da companhia. As suas ações vêm sofrendo aí no curto prazo, pelo menos no começo do ano para cá. Bom, já apresentei um pouquinho da empresa, o que ela faz, né? Qual é o seu mercado de atuação, qual é o cenário atual da companhia. Vamos trazer agora um pouquinho dos múltiplos da empresa. Vamos tentar entender aqui se ela é ou não uma boa companhia. Vamos ver o que os números nos dizem. Então eu vou separar aqui essa análise em alguns pilares, né? O primeiro pilar é o pilar de preço, né? Existem 3 grandes critérios que eu gosto de analisar quando eu vou entender o preço de uma companhia. Primeiro é o preço sobre o lucro, né? O PL da empresa. Vamos olhar aqui no longuíssimo prazo, né? Vamos pegar aqui mais ou menos 10 anos. A empresa, na média, tem um PL de 7,87, hoje está 5,73, está abaixo, né, da sua média histórica. E se a gente for pegar aí de 2019 para cá, ela vem caindo claramente o seu PL, né? E o PL, basicamente, é uma junção de preço com lucro. O que será que está caindo, né? É o preço ou é o lucro da companhia? Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que está o lucro da empresa. Vocês vão perceber que não, o lucro não está caindo. O que está caindo, na verdade, o que está caindo é o preço das ações, muito por conta do medo exagerado do mercado, tá? Segundo critério de precificação que eu gosto de analisar é o preço sobre o valor patrimonial da companhia. Na média, ela é sempre negociada ali no seu valor mais justo, né, que é uma média de 1. Hoje está em 0,81, também está abaixo da sua média histórica. O segundo pior PVP da empresa, pelo menos no recorte aí de 10 anos, né, só perde lá para 2015, quando a gente também teve uma outra crise hídrica, não só no Paraná, mas na região sul e sudeste de uma forma geral. E por fim, para entender um pouquinho mais sobre a precificação da empresa, eu gosto de analisar aqui o PSR, que é o Price Sale Ratio. Nada mais é do que o preço em relação às receitas líquidas da companhia. A gente percebe que também está tendo um desconto, está tendo uma queda claramente. Então os 3 grandes critérios de precificação que eu gosto de analisar, que é o PL, o PVP e o PSR, estão todos claramente com desconto. E a pergunta que fica é, será que o lucro líquido da companhia está caindo? Será que o seu valor patrimonial está sendo deteriorado ao passar do tempo? E as suas receitas também estão encolhendo? É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu peguei aqui um recorte de 2008 para cá, ou seja, tem 13 períodos de análise aqui, e a gente percebe claramente que a receita líquida da companhia vem aumentando ano após ano, uma escadinha praticamente perfeita. Nenhum ano foi inferior em relação ao ano anterior, né? Então a empresa vem aumentando as suas receitas ano a ano, o que já prova que não faz sentido o PSR da empresa está nos seus níveis mais baixos, né? Está diminuindo com o passar do tempo. Muito pelo contrário, teria que estar aumentando, já que as receitas da empresa estão aumentando a cada ano. Bom, e o lucro líquido da companhia? Da mesma forma, de 2008 para cá, a empresa saiu ali de 141 milhões de reais em lucro líquido e fechou o ano de 2020, que foi um ano de crise, tá? Foi um ano de pandemia, fechou com quase 1 bilhão de lucro, né? Quase multiplicou por 10 aqui o seu lucro líquido, pelo menos num recorte aí de 12 anos. Então o lucro também está aumentando. Por que será que o PL está caindo? Porque a cotação da empresa está sofrendo. Ou seja, é apenas uma histeria, um extremismo, um pessimismo exagerado do mercado com as ações da empresa. Mas os seus múltiplos, os seus balanços, vêm se mantendo firme a cada ano que se passa, tanto em receita quanto em lucro. E por fim, vamos analisar aqui o patrimônio líquido da empresa, né? Será que justifica o seu PVP estar caindo nos últimos trimestres e nos últimos anos? Mais uma vez eu te provo que não. A empresa vem aumentando aqui, ó, o seu patrimônio líquido. Para você que não sabe, o patrimônio líquido ele é uma continha em relação aos ativos totais de uma empresa, subtraindo os seus passivos totais. Basicamente, ativo menos passivo vai dar o patrimônio líquido. Então a empresa vem aumentando aqui, ó, o seu patrimônio líquido, né? Hoje o patrimônio líquido da empresa está em mais de 6 bilhões de reais, quase 7 bilhões no fechamento de 2020. A gente vai pegar aqui, ó, o gráfico histórico da empresa de ativos em relação a passivo. Claramente a gente percebe ó, que de 2012 para cá foi aumentando a distância, ó, como vai aumentando a curva. A curva de ativos vai subindo, enquanto a curva de passivos vai ficando um pouquinho para trás e vai abrindo aqui, ó, como se fosse uma boca de jacaré, né, um buraco aqui em relação aos seus ativos. Então a empresa vem aumentando o seu caixa, aumentando os seus ativos em comparação com seus passivos, consequentemente isso faz com que o seu patrimônio líquido fique maior com o passar do tempo. Então não justificaria, não faz sentido o PVP estar diminuindo com o passar do tempo, que mostra mais uma vez que é um pessimismo exagerado do mercado com as ações da empresa. Bom,
vamos analisar agora o fluxo de caixa da empresa. A gente tem aqui o fluxo de caixa operacional, né? O que de fato a empresa aumenta de caixa com as suas próprias pernas, com as suas próprias operações. Bom, no recorte aqui de 5 anos, a gente percebe que a empresa saiu de 1 bilhão lá em 2016, fechou agora 2020 com 1,5 bilhão de aumento no seu fluxo de caixa, ou seja, a empresa aumentou em 50% o seu fluxo de caixa operacional, que basicamente é o oxigênio de uma empresa, é o seu fluxo de caixa. Ela aumentou em 50% nos últimos 5 anos. Bom, mas será que esses números são bons demais para ser verdade? Será que a empresa não está se endividando muito para poder maquiar os números, né? Bom, vamos ver então o histórico de dívida da empresa. Eu peguei aqui a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, né? Bom, a dívida líquida, o que é? Basicamente é a dívida bruta, que é a dívida total, menos o caixa e equivalentes de caixa que a empresa tem. Se você pega a dívida total e subtrai pelo quanto que aquela empresa tem no seu caixa, o resultado dessa conta é a dívida líquida. E agora a gente divide esse número, que é a dívida líquida, sobre o patrimônio líquido total da companhia. Que o patrimônio líquido eu já mostrei mais atrás para vocês, que é a relação de ativos menos passivo, tá? Basicamente, o que esse indicador vai mostrar pra gente? Será que a dívida líquida total da companhia está muito acima do seu patrimônio total, né? Ou seja, a empresa tem mais dívida do que patrimônio. Será que isso é verdade? Bom, será que é isso que está acontecendo com a empresa? Bom, o que a gente pode perceber e concluir aqui com esse gráfico é que não. A empresa, na média, sempre teve uma dívida líquida sobre o patrimônio líquido de 0,42. Em outras palavras, como é que a gente pode traduzir esse número aqui? Quer dizer que a empresa tem 42% da sua dívida total atrelada ao seu patrimônio líquido. É como se a empresa fosse vender todos os seus ativos hoje para pagar a sua dívida. Apenas 42% do seu patrimônio total seria comprometido, né, para poder pagar a sua dívida líquida total. Bom, Fernando, e os outros 58%? Bom, os outros 58% iria sobrar no caixa da empresa, né? Então isso aqui, na minha visão, é uma dívida saudável, tá? É uma dívida bem tranquila. Se o número tivesse mais ou menos ali 1,1, 1,2, aí sim seria preocupante. Quer dizer que a empresa teria mais dívida do que patrimônio. Mas no caso da Sanepar, a gente percebe que isso não é verdade. Bom, outra forma de a gente medir, né, o grau de endividamento de uma companhia é a dívida líquida sobre o EBITDA. Bom, a dívida líquida eu já te expliquei. E o que é o EBITDA, né? O EBITDA basicamente é o lucro operacional. É quanto que essa empresa de fato lucra com as suas próprias pernas, com as suas próprias operações. Sem usar nenhum tipo de efeito caixa ou nenhum tipo de efeito contábil, né? Lucro de fato que ela tem com as suas operações. Bom, hoje, né, atualmente, a dívida líquida sobre o EBITDA está em 1,49. O que isso significa, né? Como é que a gente pode interpretar e traduzir esse número aqui? Significa que mais ou menos 1 ano e meio de resultados operacionais da empresa já pagaria toda a sua dívida bruta. E isso é algo muito bom, muito positivo. 1 ano e meio, né? Mais ou menos 18 meses. É curto prazo, né? Quando a gente fala de ações, de empresas da Bolsa de Valores, 1 ano e meio é curto prazo, é um tempo assim bem tranquilo. Então a gente pode dizer que sim, a dívida líquida da empresa sobre o seu lucro operacional é bem tranquilo, né? É um nível saudável de endividamento. E na média ela fica aqui em 1,64. Então, na verdade, a empresa está até abaixo da sua média histórica. Bom, já te mostrei aqui os 3 critérios de precificação que eu gosto de utilizar. Eu já mostrei aqui para vocês os balanços da empresa, mostrei para você que o lucro, receita e patrimônio só vem aumentando com o passar do tempo. Já mostrei para você que a empresa ela não está se endividando para poder mascarar esses números e inflar os seus resultados, ela não está fazendo isso. Bom, vamos analisar agora o retorno da companhia, né? Qual o retorno que essa empresa dá sobre o seu capital total, né? Que é o ROI. O que é o ROI, né? É o Return on Equity. Em outras palavras, é o lucro líquido que essa empresa dá em relação ao seu patrimônio total. Atualmente, a empresa está com 14,15% de ROI, tá? O que é muito bom, tá? ROI acima de 10 já são boas empresas e acima de 20 aí já são empresas excelentes, né? Normalmente, acima de 20 são empresas líderes aí nos seus setores. Se a gente for pegar na média histórica, a empresa trabalha com mais ou menos 12% de ROI, então 14% ali está bem em linha com a sua média histórica, mas se a gente for fazer um recorte aqui, ó, mais ou menos de uns 5 anos, a gente percebe que está bem acima desses 13%, desses 12%, né? Tem 13%, 13,32%, 15%, 17% em 2019. Nos últimos 2 anos aí que a empresa vem sofrendo mais, né? 2020, principalmente por causa da pandemia, essa crise sanitária, e 2021 por causa dessa crise hídrica que a empresa vem passando também. Então, na minha visão, tudo isso que está acontecendo com a cotação da empresa é algo momentâneo e passageiro. Realmente para os próximos anos, 3, 5, 10 anos, né, a empresa vai devolver, a empresa vai voltar a crescer, porque os seus lucros, suas receitas e seus balanços não são compatíveis com essa queda que a gente está percebendo aí no curto prazo. Já mostrei um pouquinho aqui para vocês os múltiplos da empresa. Vamos falar um pouquinho agora da sua governança, né?
Tem 3 critérios que eu gosto de analisar quando vamos falar de governança. O primeiro é o tag along, né? Será que essa empresa ela tem uma proteção para os investidores minoritários, que somos nós, né? Eu e você, pessoas que investem em R$1.000, R$500, R$2.000 por mês, né? Então, sim, a empresa tem 100% de tag along. E o que é o tag along, né? Em outras palavras, quer dizer que, caso a empresa ela seja vendida, né? Ou privatizada, o valor total dessa venda tem que ser repassado proporcionalmente, é claro, o número de ações que você tem na sua carteira, proporcionalmente ao valor exato que a empresa foi vendida, né? Se a empresa, por exemplo, não tivesse tag along, isso quer dizer que o comprador não teria a obrigatoriedade de repassar esse valor para nós, investidores minoritários. Mas caso essa empresa tenha tag along, como é o caso da Sanepar, então caso a empresa venha a ser privatizada, o valor total dessa privatização vai ter que ser aí dividido pelo número de ações e repassado para nós, investidores minoritários. Bom, outras 2 coisas que eu gosto de ver aqui na governança é o tipo de mercado, né? Qual que é o segmento de listagem da empresa. Hoje a Sanepar está no nível 2 de governança, né? Na minha visão, aqui sim seria um ponto negativo da empresa, porque ela tem vários tipos de ações, né? A SAPRE 3, que é as ordinárias, SAPRE 4, que são as preferenciais, e a SAPRE 11, né? Que é uma unit, que é um pacotezinho que dentro dela vem 3 preferenciais, uma ordinária e assim por diante, né? É claro que cada empresa vai ter um nível de unit diferente, tá? Na minha visão, ela poderia melhorar isso daqui, né? Ela poderia ir para o novo mercado e unificar tudo em um único tipo de ação, que seria a SAPRE 3, né? Na minha visão, esse seria o melhor a se fazer para os próximos anos, tá? Então fica aqui só essa ressalva, esse único ponto negativo, que a empresa está no nível 2 de listagem. E o outro tipo de governança que eu gosto de analisar é o free float, né? O que o free float mostra pra gente? Qual é a porcentagem da empresa que está quebrada em pedacinhos na bolsa de valores, né? Então a gente pode perceber que quase 80% da empresa está quebrada, o seu valor total de mercado aí está quebrado aqui na bolsa de valores em ações, né? Então nós, investidores minoritários, temos aí uma fatia de 80% para poder comprar, né, e participar da empresa. Normalmente empresas ali com 20% de free float, 15 ou 10, o que isso mostra para o mercado? Mostra que aquela empresa de fato não quer ter acionista, né? Ela não quer ter sócio. Ela quer apenas fazer um IPO para levantar um dinheiro rápido ali e aumentar o seu caixa. Basicamente é isso. De fato, ela não quer ter sócio. Em outras palavras, ela não quer ter gente enchendo o saco ali e cobrando melhorias na empresa, né? Então, quanto maior for o free float, mais segurança traz para nós como sócio, né, como acionista da empresa, porque de fato mostra que a empresa está comprometida a de fato dividir a sua empresa com nós, investidores minoritários, tá? Por fim, estamos chegando aqui na reta final da nossa análise, vamos olhar aqui o dividendo, né, o histórico do yield da empresa. Bom, a gente percebe que na média a empresa distribui 6,5% de dividendos, na média histórica dos últimos 10 anos, e atualmente está em 5,19%. Bom, está bem em linha ali com a média, eu não vejo isso aqui com maus olhos, né? Mais ou menos 20% a menos do que a sua média histórica, mas eu não vejo isso aqui com maus olhos, né? Essa queda aqui no dividend yield. Eu acredito que a empresa tem mesmo que segurar um pouquinho de caixa nesse momento, não distribuir dividendo nesse momento de crise hídrica, reinvestir um pouco mais nos seus reservatórios, né? Aumentar a capacidade de armazenamento dos seus reservatórios, segurar um pouquinho de caixa e, quem sabe no futuro aí, passando essa crise hídrica, os dividendos vão aumentar. Pelo menos essa é a minha expectativa, tá? Mas em linhas gerais, né, 6,5% ou 5% está em linha ali com a média do mercado, então eu não vejo isso aqui com maus olhos. Se a gente for olhar agora a distribuição de dividendos no longuíssimo prazo, né, a gente percebe que a empresa é praticamente uma escadinha crescente de dividendos. Todos os anos ela paga um pouquinho a mais em relação ao ano anterior. Somente em 2020, agora que ela caiu, né, o seu pagamento de dividendos. Mas, como eu já expliquei, né, cara, foi um ano de pandemia, foi um ano de dificuldade para todas as empresas. Eu vejo com naturalidade essa queda do dividendo no último ano. E, por enquanto, em 2021 também está abaixo de 2020. Mas aqui já é uma sucessão de coisas, né? É a crise sanitária que a gente teve no ano passado, é mais a crise hídrica, a falta de chuva no Paraná, é mais os reajustes das tarifas que ela não pôde fazer nos últimos anos. Então, isso aqui está impactando também na distribuição de dividendos para esse ano e provavelmente para o ano que vem também. A empresa está tendo que reinvestir mais na sua infraestrutura para poder conter essa crise hídrica. Então é normal que o dividendo venha a cair aí, pelo menos para esse ano ou ano que vem, tá? Por fim, vamos analisar aqui o payout da empresa, né? Basicamente o payout é quanto que essa empresa distribui de dividendos em relação ao seu lucro líquido total em cada ano, tá? Então a gente pode ver que na média ela distribui 40% do seu lucro líquido
para os acionistas, na minha visão, é um grau de distribuição de proventos muito saudável. A empresa distribui apenas em média 40% e os outros 60% ela deixa guardadinho no caixa ali para poder reinvestir nos seus próprios negócios, melhorar a sua infraestrutura e também passar por momentos de dificuldade. Então, na minha visão, bem tranquilo esse grau de distribuição aqui, ó, 40%, 50% aqui, na minha visão, uma média muito boa, porque ela ainda vai ter a outra metade do caixa, a outra metade do lucro líquido para poder reinvestir nos seus próprios negócios. Então, com isso, a gente pode concluir que a empresa Sanepar ela não vem inflando seus resultados, ela não vem distribuindo muito dividendo para chamar a atenção dos acionistas, dessa forma inflar os seus preços, os seus ativos na bolsa de valores. Não, ela não faz isso, ela distribui de uma forma bem serena, bem madura e muito saudável na minha visão. Bom, galera, então assim, em resumo, eu fiz uma análise bem completa e bem detalhada da empresa, mostrei em qual setor que ela está, quais são as projeções de investimento, né, para esse setor, para os próximos anos. Mostrei também que nem tudo são flores, mostrei que ela está sim passando por uma crise, né, e mostrei que os múltiplos gritam, falam muito mais alto do que essa queda nos últimos meses, tá? Ela vem crescendo consequentemente suas receitas, seu lucro, seu patrimônio, paga dividendo saudável, não tem um alto grau de endividamento. Então assim, na minha visão, é uma empresa muito redondinha. E basicamente essa queda na cotação aqui nos últimos meses, tá? É basicamente um extremismo, um exagero do mercado que está jogando muito para baixo, né? Um pessimismo exagerado na minha visão com a cotação da empresa. Vai passar, isso aqui é momentâneo, provavelmente aí para os longuíssimos prazos, 5, 10 anos, a empresa tende a voltar a crescer e distribuir muito dividendo, principalmente para quem acumular bastante ativos agora, com esse preço médio aqui ó, de R$ 3,90, R$ 3,80, R$ 4,00. Vai ganhar bastante yield no futuro. Essa é a minha visão, é a minha projeção da empresa. E eu quero saber de você. Primeiro, você gostou dessa análise? Fez sentido para você o que eu falei, o que eu te mostrei? Eu fui coerente? Se sim, coloque nos comentários aí o que você mais gostou. E se não, coloque aí a sua crítica, o seu comentário e a sua sugestão para mim melhorar as minhas análises aqui para o futuro, tá? Para os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, se eu agreguei algum tipo de valor e conhecimento para você, eu peço apenas em retribuição que você se inscreva no canal, para você ajudar o canal a crescer. E não somente isso, né? Você também vai estar se ajudando, porque todos os dias eu trago pelo menos um vídeo novo para ajudar você a ser um investidor melhor. Então não vacila, cara, já se inscreve aí. E você não pode perder o meu último vídeo, tá? Onde eu falei sobre alocação de ativo. Como montar uma carteira de investimentos de longo prazo vencedora, de forma clara e com objetivos diretos, sem depender de achismos ou de chutômetros do analista A, B ou C, sem depender do cenário político e sem depender do cenário micro ou macroeconômico, né? Será que é possível fazer uma boa carteira dessa forma? Então assista esse vídeo aqui que está passando no card que você vai descobrir que sim, é extremamente possível montar uma boa carteira através dessa ferramenta que é a alocação de ativos. Eu sou Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação e eu vejo você aqui ó, nesse nosso outro vídeo. Valeu!